Bom, hoje eu abro aqui mais um episódio do Pura Connection e recebo essa grande referência aí da nossa culinária, um convidado especial. Eu costumo falando, né, que o jiu-jitsu, a gente vai falar muito sobre jiu-jitsu aqui hoje, né, mas talvez até mais sobre a arte da vida, a arte marcial, enfim. Ele nos conecta com as pessoas, né, cara? E foi assim que eu acho que eu me conectei com o Alex aqui através do mestre Silvio, né? Enfim, nos fez essa ponte aqui para eu ter essa honra de ter essa conversa com você hoje, Alex. Falando aqui um pouquinho do programa, a gente não teve muito tempo de conversar, eu acho que a vida dos dois, principalmente a sua, cheia de missões, de tarefas, né, cara? Eu acabei também de voltar de um workshop aqui com o Saulo, a gente falou aí no final de semana rapidamente. E, enfim, mas muito do propósito desse projeto é trazer um pouco dessas visões de vida, né, de grandes referências, cara, grandes ícones para mim, né, tanto no jiu-jitsu, eu conversei com o Rickson, enfim, no surf, eu conversei recentemente com o Carlos Burle, enfim, os esportes, né, e a arte, não só os esportes, mas, enfim, empreendedores também que eu tenho contato e que a vida me conectou de uma forma muito verdadeira e autêntica, né? E eu acho que talvez a humanidade precise tá precisando assim desse tipo de conversa, né? Uma conversa super sincera e a gente se expor um pouco nossa jornada, nossas missões de vida, nossos propósitos. Então esse é um pouco o objetivo, sempre puxando para o lado positivo, né? Não sou um cara muito polêmico. Eu sei que às vezes eu perco um pouco nessa questão, mas enfim, acho que em cima do meu propósito, eu acho que eu sempre fui um cara assim muito dessa vertente positiva, né? Eu acho que é assim que eu tento ser e seguir aí o caminho, né, de conseguir ligar meus projetos em valores de crenças que eu acredito. Enfim. Então, bem-vindo aí. Primeiramente, agradeço muito a sua participação. De novo, eu sei do seu tempo, né? E o quanto é precioso. Rickson fala muito isso, né? O quanto o nosso tempo é precioso. E sei que você também não faz com qualquer um, né? Então, assim, você ter aceito esse convite e estar aqui presente, irmão, já é demais. Muito André, obrigado. amarradão de estar contigo, e acho que você tocou num ponto muito legal, que é a história da polêmica. Quem quer polêmica vai para a internet comum, cara, vai para a vala comum. O mundo tá cheio de coisa ruim, tem pouca coisa boa, tem pouca gente passando mensagem verdadeira, tem pouca gente semeando bem, tem pouca gente unindo. Então, pô, se eu tô aqui hoje é por admiração, respeito e, pô, fico amarradão de estar junto com você e citado na mesma página do Rickson, do Carlos Burle, enfim, do Silvio. Genial, muita gente legal, cara. Sou muito grato por isso, né, cara? E, de novo, assim, eu acho que são escolhas na vida, né? E desafios, inclusive, ou momentos que você se coloca e que você acaba se conectando com pessoas que nem sempre são celebridades também. Eu conheço muita gente muito interessante, com conteúdo muito rico, né? Que não virou uma celebridade, mas, enfim... Assim, eu sou muito grato por todas essas conexões, né, verdadeiras, né, de novo, assim, que traz amizade, né, que talvez ligue a outros projetos. Então, acho isso é um ativo que a gente tem na nossa vida, né, muito importante. E falando essa coisa da polêmica também, o Paulo Lima, né, que eu fiz com ele também, ele foi um cara que eu admiro muito também, volta e meia a gente conversa, ele acompanhou um pouco também minha jornada profissional. E ele foi um cara que pilhou também, falou: André, não muda nada não, cara, continua sendo aí, você tá autêntico, tá muito bom, enfim. Então, se você eu ter um feedback desse cara, para mim, cara, me gera assim, uma confiança de continuar fazendo, né? Porque isso aqui, para mim, botar a cara aqui e falar é um desafio gigantesco, né? Eu sou um cara meio quieto na minha, enfim. Então, isso aqui é um grande desafio e que eu acho que também o jiu-jitsu, né, ou a arte marcial, pelo aspecto marcial até do negócio, ou até, talvez até artístico, ele nos joga no desafio e nos faz a gente ter coragem, né? Assim, eu vou me jogar nessa jaula aqui do leão e deixa eu ver como é que eu vou reagir, né? Como é que eu vou sair.
Eu sei que você é um faixa preta hoje, né, cara? De repente a gente pode até começar aqui a nossa conversa com esse lance do como é que foi, assim, como é que você se conectou ao jiu-jitsu, né? Cara, Acho que essa é uma às história vezes tem pessoas que não sabem, né? Você tem uma vida em paralelo aí, mas talvez uma coisa que você tenha sido muito importante para você. Cara, eu vou te contar uma história comprida aqui, mas vou fazer ela curta. Garoto, aqui em São Paulo, eu acabei conhecendo o Marcelo Bering, uma situação completamente inusitada, e o Marcelo olhou para mim e falou assim, então, vai lá treinar. E eu fui. E eu fui até meio com uma marra, assim, porque o Marcelo trabalhava num restaurante pequenininho, vida dura, não sei o que, e eu botava em cima de cada mesa uma maçã, e eu furava a maçã e colocava um antúrio em cima, então era assim era meio decoração. E o Marcelo entrou no restaurante, jogou a flor no chão e comeu a maçã. E por um lado eu achei incrível, por outro lado eu me senti um pouco ofendido, porque cara, é o trabalho da gente, é a história da gente, é legal que as pessoas comam, que as pessoas tenham essa coisa, mas eu estranhei a atitude, e aí eu fui falar com ele assim, os caras, pô, é o Marcelo Bering, eu na hora já reconheci também. E ele foi, e aí o Marcelo, que eu sempre falo, esse Marcelo sempre tive essa força de virar a situação de 180 graus. E a gente começou a conversar e ele ficou amarradão e ele falou assim, então vai treinar comigo. E aí eu fui e por uma série de coisas, estava grávido, estava para ser pai, duro pra cacete, né? Acabou que eu não consegui continuar no jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu ficou muito na minha vida naquele momento. E uns anos depois começou a história do UFC e a gente foi ficando cada vez mais. Sim. E aí eu tinha amigos em comum, o próprio Paulo Lima e o Marcelo, o Rickson sempre foram referências. Então eu ficando em volta desse mundo, mas não tinha conseguido mergulhar nele como eu gostaria. Mas ficava na minha cabeça e um monte de gente em volta. Treinei um pouquinho com o Marcelo, acabei parando, fiquei anos na cozinha, foi o que onde a minha vida virou, onde ela vingou, então não lamento. Mas aí eu tenho os filhos, né? E o mais velho estava com 16 na época, ele tem 27 hoje, mais ou menos isso. O pequeno estava com 9 e a gente tinha uma brincadeira em casa que era... Eu tinha um conferezinho de pai e filho, de tempo em tempo, que quem mandava em casa era quem desse porrada em todo mundo. E aí o Pedro com 16, o Tomás com 9 já não estava muito fácil. E nesse dia eu já usei um pouquinho mais de força, já judiei mais os meninos. E eles falaram, pô, rapaz, não vale. Você já lutou na vida, a gente nunca lutou. Eu falei, pô, então vamos acabar com essa conversa hoje, porque segunda-feira nós vamos todo mundo para academia. Falei com o Fábio Gurgel, que é meu amigo também, de quando chegou aqui em São Paulo. Tive conversando com ele também. A gente fez uma conversa, vamos até fazer uma outra, cara. O Fábio é outra figuraça, né? Figuraça. E ele é um cara também, assim, que eu, além de respeitar muito, é um cara que aprendi muito com ele em muitas questões. Eu fiz o primeiro curso que ele deu aí em São Paulo, né, sobre gerenciamento de academia, enfim, então tem muita coisa legal. Mas, enfim. O Fábio tem essa coisa de dividir conhecimento que é acima da média. Dominar e dividir conhecimento é parte da história do Fábio, eu admiro ele demais por isso. Enfim, eu ia treinar com o Fábio, encontrei o Marcelo Sinistro, que também treinou com o Marcelo. E o Sinistro vai para minha casa e fala assim, não, Alex, bora treinar com o Demian Maia, cara. Vai ter o Demian... E eu não conhecia o Demian. E aí fui treinar eu e os meus filhos com o Demian. Passado um pouco mais de 10 anos, o Demian virou um amigo de viajar junto para o mato, de fazer programas não convencionais. Fora uma grande referência do jiu-jitsu, né? Um cara muito íntegro, um cara inteligente, um cara com uma visão de mundo muito especial e um grande lutador, né? Então, para mim foi toda essa história de poder treinar com os filhos, de fazer, reencontrar amigos, reconectar. O jiu-jitsu entrou na minha vida acho que na melhor hora que ele podia entrar. Numa porta que, porra, tenho maior orgulho de poder falar assim, pô, já comecei no jiu-jitsu com o Marcelo, mas talvez se eu tivesse continuado, o jiu-jitsu
com certeza me traria outras coisas, mas não me traria essa beleza do que eu vivi nesses últimos 10 anos com o jiu-jitsu e com a minha família. Eu sempre falo isso, as pessoas esquecem de quanto a história do jiu-jitsu é agregadora, quanto ela une. Exatamente. Treinar pai e filho é uma coisa sem palavras. Poder treinar com seu filho e tomar um amasso do seu filho, cara. Eles são gigantes. Eu não sabia que seus filhos treinavam também. Então a família toda treina, né? Então, todo mundo em casa treina. O Pedro, mais velho, mora na Califórnia. Ele está mais no surf e no skate, sempre atleta disso, mas continua treinando. O Tomás, que é o mais novinho, vai menos no jiu-jitsu, mas agora está com 19, vai fazer 19, está no Muay Thai. Então está todo animado, foi promovido, está fazendo os treininhos, está fazendo a luta, mas continua no jiu-jitsu e eu treino com ele de vez em quando. Então é bem divertido. Bem divertido essa coisa de trocar porrada com os filhos. Agora você viveu uma época legal, assim, né? De ter conhecido o Marcelo, né? Que é uma grande referência também do jiu-jitsu, né? E, enfim, a família Bering, que eu acho que também teve uma importância grande até no jiu-jitsu paulista, né? Muito. E você viveu uma época... Acho que você viveu várias gerações. Se você começou a treinar com o Marcelo, você acompanhou... Né, essa evolução, inclusive, do jiu-jitsu brasileiro, né, de uma forma, enfim, muito conectada, né? Por mais que eu entendi que você deu um break, aí você começou, né? Por conta da cozinha, né? Eu sou de uma família simples, não tinha muitas condições, e eu morei fora há muitos anos. Então, entre morar fora, ser pai, voltar para o Brasil, me firmar na minha profissão, e a gente não sabia se naquela época ser cozinheiro não era uma profissão de status, não era bacana ser cozinheiro, né? Enfim, eu tive mais de 10 anos aí que eu fiquei distanciado do jiu-jitsu, fisicamente, né? Mas sempre muito atento, muito conectado, pelo outro lado, pelos amigos, pelo UFC, pela explosão do jiu-jitsu, né? Vamos falar que o Marcelo e primeiro o Marcelo, depois quando chega o Fábio Gurgel, era uma cultura mínima de gueto aqui em São Paulo, o jiu-jitsu. O Roberto Lage tinha uma cena muito pequenininha. E em 10 anos, depois do UFC, o jiu-jitsu tomou conta de São Paulo, né, cara? Tomou uma proporção e era natural que amigos e meu interesse, né, também fosse grande pelo Gil. E você está falando nisso, o jiu-jitsu ele tornou um grande produto de exportação no Brasil, né? A gente hoje tem uma ferramenta, tem uma arte marcial brasileira, né? Obviamente tem raízes de orientais, mas é brasileira, né? O BJJ, o Gracie Jiu-Jitsu é brasileiro e é muito louco, porque assim, de alguma forma, André, eu tive a sorte de poder andar no mundo cozinhando. E com a coisa de poder cozinhar, eu também ganhei um free pass aí praticamente para treinar em todos os lugares do mundo que eu andei. Então, Dinamarca, Suécia, Austrália, Nova Zelândia, Japão, aonde eu ia, onde eu vou, eu levo. Estou indo amanhã para a Rússia, para Moscou, estou levando um kimoninho, vai comigo na mala. Eu estou recuperando de uma cirurgia, eu ainda não estou treinando forte, mas vou levar. E isso é incrível pelo seguinte, cara. A minha carreira internacional ficou muito pautada, todo mundo sabe disso, pela culinária, principalmente ingredientes brasileiros, sabores brasileiros. E eu chego nos lugares, as pessoas ficam curiosas, por mais que eu tenha um grande nome, tenha uma história toda, as pessoas ficam muito curiosas com o que é a comida brasileira, o que pode ser sabor que vem da Amazônia. O cara não sabe o que é. Agora, quando você fala de jiu-jitsu, todo mundo sabe. Isso é muito incrível, cara. Então, assim, incrível mesmo. Por um lado, eu chego carregando uma aura de novidades, de sabores, de ingredientes, possibilidades. Do outro lado, eu já chego com uma chapa branca e falo assim, o cara é do jiu-jitsu. É muito legal. Isso é no mundo. Isso é no mundo, assim. Não é que você fala assim, Sim.
Coreia, velho. Eu tava na Coreia, achei que ia pra academia de jiu-jitsu, meti a cara lá e todo mundo, porra, sabe do jiu-jitsu, sabe quem é, sabe, é impressionante, assim, eu às vezes me pergunto se até mesmo a família Gracie, se eles têm noção de quanto popular eles são. Porque eu sei que eu sou muito popular, mas quando eu chego lá em cima, nesses cantos do mundo, se eu chegar lá, eu nem penso nisso, vai no quê? Os caras mas... Pelé, velho. Pois é, e você, de novo, assim, voltando naquela história que tu tá falando, você viu, como você até descreveu, né, um negócio saindo de um gueto, você participou um pouco desse movimento ali, né? Sim. E explodindo no mundo. Eu vivencio um pouco isso também, né? Lógico que, porra, eu chego até às vezes na alfândega, orelha estourada, o próprio guardinha ali já começa uma conversa comigo diferente, né? O cara pergunta, pô, você é lutador, faz o quê? Pô, jiu-jitsu, black belt, então, enfim, e muda, a história muda, né? Muda. Completamente, muda. né? Eu tenho uma história engraçada que eu tava passando a aduana do Japão, a alfândega do Japão, e os caras revistaram minha mala e tava com kimono, tava com tudo, e aí o cara abre, olha meu kimono, olha minhas coisas, olha pra mim, eu olho pra orelha dele, o cara tinha a orelha estouradaça. Aí eu perguntei pra ele, né? Falei, judô? Ele falou, judô. Aí ele olhou pra mim, jiu-jitsu. Pô, incrível, cara, incrível. Sem conseguir falar, eu não falo japonês, ele também não falava inglês, e no final o kimono abriu a porta ali pra gente passar tranquilo e foi bem recebido, cara. Não passa Exatamente. porta, e isso é uma outra coisa assim que eu vejo que o jiu-jitsu tem, né? E você falou isso também, é muito agregador, né? Eu já vivi várias experiências também, como você tá falando, de chegar em cidade, levar o kimono, ser muito bem recebido. Às vezes não conheço o cara direito, cara, e a gente fica na casa do cara, o cara abre tudo, né? E até tive esse papo também com o Libório, que ele fala muito isso. Ele fala assim, porra, é diferente do surf, né? O surf, os locais não querem que você chegue, né? Exatamente. Do jiu-jitsu não, né? De certa forma, quer te acolher, enfim. É mais um para treinar, porque eu acho que até a própria dependência da gente precisar de um parceiro de treino, da gente se testar o tempo inteiro, né? Eu acho que isso faz parte da nossa jornada. E do Gil tem uma história que o cara quer sempre uma informação, né? O cara quer sempre... A sensação é que você está carregando água fresca para ele, assim. Ele está sempre sedento de descobrir alguma coisa. Estava falando essa coisa de viajar, eu lembrei de uma cena também, no começo desse ano, que eu caí num desses comandos da polícia. Eu trabalho à noite, no restaurante, eu não bebo, mas caí num desses comandos. O cara não me encheu o saco contra a bebida, mas me segurou por causa do carro. E a hora que ele viu que eu era faixa preta também, mudou, bom, enfim, me liberou. Ficou amarradão, sem saber, perguntou, já convidei para treinar, passou 2 dias, estava lá na academia treinando com a gente, quer dizer, é impressionante, isso é uma das coisas que eu venho falando para muita gente também, que, principalmente aqui em São Paulo, ficou nos anos 90 a história do pit boy, da briga de rua, e hoje as pessoas não só perdeu essa aura, está desfazendo essa aura, como o contrário, hoje o jiu-jitsu é uma atividade que congrega pessoas, assim, a gente já usou 2 exemplos extremos, você está passando uma alfândega que você não fala a língua e o cara te recebe bem porque está com o kimono, e depois você está parado num comando da polícia e o cara alivia geral porque você é faixa preta, né? É muito legal seria incrível que as pessoas percebessem essa irmandade, essa fraternidade que o jiu-jitsu virou e está imprimindo cada vez mais. Exatamente. Eu acho que essa questão da história, né, eu acho que talvez tenha sido um momento de evolução, né? A gente teve que passar por isso. Acho que tem pontos positivos, né? Por mais que tenha manchado um pouco. Não, só tem pontos positivos. Só tem ponto positivo. Se não fosse aquele momento, não ganhava a dimensão que ganhou.
Exatamente. Popularizou, criou um novo modelo de garoto, de homem, de atitude, de reforça talvez uma atitude que nessa geração, um pouco que eu vejo. Eu trabalho em cozinha, André. Em cozinha não é um ambiente fácil. Assim. A gente tem nos restaurantes, a gente se trata muito bem, a gente não tem aquela história que você vê na televisão de chefe gritando, maltratando as pessoas. Não é isso. Mas é uma geração que tolera mal a pressão. A geração, eu vejo dos meus cozinheiros que eu formei há 10 anos atrás, e a garotada que está entrando hoje na cozinha, hoje você bateu o pé, a garotada chora. E eu espero que o jiu-jitsu seja um reforço aí para a garotada ganhar mais, ficar mais cascuda para a vida. Para a vida, velho. Porque eu lembro até de uma conversa com o Rickson, que perguntam para ele, não foi comigo, mas perguntam para ele a diferença, né, dele, do que ele achava da cultura japonesa para a brasileira, né? Aí ele falou assim, porra, é completamente diferente. E aí ele entra nesse aspecto falando que, porra, aqui no Brasil é meio selvagem, né? Então, assim, irmão, ninguém respeita ninguém, enfim, então a porrada come desde o início. Isso, assim, encurtando aqui a conversa e resumindo, ele fala um pouco, encascorou o brasileiro, né, cara? Assim, principalmente o lutador, né? Assim, porque ele encara essa vida selvagem que, de certa forma, também encascora, né? E essa coisa de não ter moleza, às vezes eu fico pesquisando, porra, a vida desses caras que chegaram longe, não teve... Porra, você não encontra moleza, né, cara? Sempre tem ali ou um bullying, né? Ou uma coisa assim muito difícil, cara, pro cara, o que o cara teve que, de certa forma, passar. Isso acho que somou muito ali para ele ganhar força e né, aquela coisa que a gente fala que, porra, meu irmão, se treinar, treino duro, né, a luta fácil, né? Então, assim, acho que vai encascorando, né, essas coisas que acontecem. Vai criando uma fibra mais forte, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu ainda vou chover um pouquinho no molhado, mas para mim é um pouco que é importante, que eu acho que essa fraternidade que o jiu-jitsu criou entre gerações e deste modelo de lutador da vida. Não lutador de rua, não lutador de tatame, mas do cara que tem uma atitude positiva para a vida, do trabalho, da amizade, da família, valores muito humanos, muito preciosos do meu ponto de vista, né? Eu acho que estava te ouvindo falar aqui e lembrei de duas cenas, assim, porra, eu alguns anos conheci o Kiwan, filho do Marcelo, e um pouco depois estava na Califórnia e encontrei o Kron e fui treinar com ele. Ah, é incrível, velho. É incrível você poder, em momentos diferentes, ver o pai e o filho. Sim. É incrível ver como é o legado que o tatame, que o jiu-jitsu, que o kimono deu para esses caras que estão hoje aí. Porra, é muito bacana, cara. Quando a gente fala de família, quando eu falo desses valores que eu acho que precisam cada vez mais ser reforçados hoje, ver o Ian Bering, filho do Sim. É muito legal ver essa geração que já nasceu dentro desse universo que, para mim, vamos falar, entre aspas, é novo. Exatamente. Eu não vivi o jiu-jitsu como você viveu. Eu vivi a cozinha. Mas eu vou te falar, Alex, você falou uma coisa assim importante, até para mim, né? Eu nunca pensei em ter um projeto, né, profissional, assim, algo profissional com jiu-jitsu, né? Para mim sempre foi uma coisa muito muito intensa, assim, eu sempre levei muito a sério, mas era quase um hobby, assim, né? Um hobby que eu levava muito a sério. E, enfim, participei de várias competições, mas ia ficar por ali, né? O que eu notei com o tempo é que aquilo ali estava me ajudando em vários outros aspectos na vida, né? Principalmente, talvez o que eu tenha mais escutado, né, e chegado para mim, o profissional, né?
porque no profissional você lida muito com tensões, né? Você lida muito com pressões, enfim, com equipe. Então, assim, o espírito de liderança, às vezes, é importante. Eu acho que é uma coisa que você aprende no dojo, a questão do respeito, né? Então, eu entendi com o tempo, e eu acho que foi um amadurecimento tanto dentro do dojo, né, quanto na própria vida, que, cara, aquilo ali era uma ferramenta muito poderosa para as pessoas. E para qualquer um, não só para quem quer realmente ser um lutador, né? Enfim. Não, para qualquer um. Acho que para qualquer pessoa pode ser transformador, né? E pode ser uma ferramenta incrível de autoconhecimento, né? De você entender, aceitar suas fraquezas, saber lidar, mas também, de certa forma, evoluir de uma forma generosa, né? Entender suas qualidades, trabalhar elas. Então, assim, tem muita coisa dentro da arte marcial e principalmente do jiu-jitsu, assim, porque a gente vai para uma verdade, né, assim, muito grande. Quando a gente sai no pau ali, é de verdade. É né? de verdade. É de verdade. Se eu for apertar teu pescoço, eu vou apertar pra você bater. Se não bater, vai dormir. Se não bater, vai dormir. Aconteceu comigo agora domingo com o Saulo lá treinando. Eu fui, acho que dá. Porra, meu irmão. Não dá. Deu blackout. Caiu junto. E aí você, assim, até usando essa experiência muito recente, foi agora domingo, ontem. Porra, cara, é lógico que eu não sugiro isso a ninguém, mas cara, você vai para uma realidade, assim, você apaga mesmo. E se ficar muito tempo, não. Acabou. Você morre. É fatal. Né? Enfim, aí entra um outro lado, talvez seja o lado da confiança, do teu parceiro naquele momento ali, o cara que vai cuidar de você. Eu lutei boxe garoto também. Há um tempo atrás eu escutei uma história falando de arte marcial e falando principalmente do MMA, do Mixed Martial Arts, que é composto basicamente de três lutas, né? Do jiu-jitsu, do wrestling, da trocação, do boxe, do Muay Thai, talvez. E como essas três vertentes de luta cresceram no mundo. Então, assim, o Muay Thai cresceu muito no mundo, é verdade, mas muito como atividade fitness, mais do que como luta. O wrestling continua aquela coisa um pouco mais college, sim, universidade, sim, um pouco sim, na América, um pouco na Rússia, um pouco no mundo árabe, não ganhou a dimensão. E o jiu-jitsu ganhou uma dimensão absurda. Homem, mulher, jovem, coroa. E aí, esse cara, eu acho que se eu não me engano, é um filósofo chinês, que ele resolveu estudar o jiu-jitsu. E aí ele fala que é o seguinte, que todas as artes marciais, o seu corpo e o seu cérebro registram aquilo como um combate. E um combate tem vitória, tem derrota, tem dor, tem uma experiência que amarga de algum jeito, que machuca de algum jeito. E que sim, o jiu-jitsu, apesar de ser tão incontundente, ou talvez mais poderoso do que as outras artes marciais, o seu corpo e a sua mente registram aquilo como um entretenimento, como uma confiança, como um jogo, como um... Porra, por isso que é incrível imaginar, é o que você falou, o cara que pode te matar, o cara que pode te apagar, o cara que vai cuidar de você, e no final tem a resenha. Exatamente. Ganhou, perdeu, pouco importa, a resenha é uma legal. Total. Quantas vezes eu não finalizei ou não fui finalizado? Cara, que independente de eu ter pego o cara, eu olhei para a cara e falei, pô, como é que você saiu dali? Como é que você fez isso daqui? Me ensina isso daqui. Aí, jiu-jitsu tem um jogo por trás que é um pouco mais profundo, no meu entender, do que as outras artes marciais, por conta disso, pelo trust que você falou, essa confiança que você cria com o seu parceiro, cara, no final é a resenha, tá todo mundo bem, velho, ninguém sai, e ganhar e perder é tão do jogo. Exatamente. E não é à toa, né, que a gente falou aqui um pouquinho antes, que virou uma coisa universal. Acho que qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, né,
acontece esse boom de repente, né? Você entra lá com jiu-jitsu e daqui a pouco, meu irmão, o país todo tá fazendo, tá todo mundo viciado naquele negócio, né? Porque ele traz disso tudo, né? De certa forma, e eu acho que isso é humano, independente da cultura. E a gente sabe que existem os códigos culturais, né? Cada cultura vê as coisas de forma diferente, mas o jiu-jitsu é uma coisa que une ali, cara, de uma forma incrível. E talvez leve para um lado aqui que às vezes a gente fala aqui de reptiliano, né, do ser humano, né? Porque você mexe com instinto mesmo, né, cara? Aquele lado mais roots mesmo, mais selvagem, né? Enfim, eu acho que você, não sei hoje o quanto você leva, mas certamente por trás disso tudo, né, tem não só a marcialidade, mas de cara a arte também, né? Porque eu acho que tem uma outra coisa na culinária, né? Então, eu vou passar do jiu-jitsu para a culinária para tentar chegar no momento onde eles convergem na minha vida, né? Eu fui um garoto problemático, briguento, trabalhava na noite, fui DJ de boate, gostava de punk rock, ou seja, eu era aquele cara que tinha culpa de dar errado na vida. E a luta, falei, hoje já eu lutei boxe, depois eu fui aprendendo jiu-jitsu, a luta foi começando a domar, ou pelo menos canalizar aquela energia. Eu entendia que eu entendo hoje que eu, garoto, eu era eu tinha muita energia e era desperta, ela era pouco focada. Com os anos eu fui aprendendo a luta e a luta começou a mudar isso, e aí eu caio na cozinha. E a cozinha, na minha geração, quando eu comecei a cozinhar, mais de 30 anos atrás, as cozinhas eram rigorosas. O esquema era militar. E essa militaridade ou essa necessidade de disciplina, de autodisciplina, começou a encontrar esse lado que eu vinha das lutas. E aí, por essa personalidade, fiquei alguns anos fora do Brasil, voltei para o Brasil, cheguei aqui no Brasil, tive um momento da minha vida, porque eu queria fazer comida francesa, fazer comida italiana, porque eu achava que era mais bacana, e era a experiência que eu tinha. Um francês olha para minha cara e fala assim, porra, você nunca vai fazer comida francesa, que nem eu. Que essa porra vai fazer cozinha brasileira. Então você não vai fazer cozinha brasileira que nem eu. Hoje é meu amigo, eu comecei, através dessas duas vertentes, a criar coragem para fazer a minha cozinha. Eu falei assim, não, cara, eu vou fazer uma cozinha brasileira, mas eu também não vou ficar fazendo feijoada e muqueca. Eu vou enveredar pelas coisas que eu acredito, que era um pouco da experiência que eu tinha na Europa. E foi dando certo. Foi dando certo, fui sendo reconhecido pelo mundo, meus professores começaram a ir bem. E aí eu volto para o tal do jiu-jitsu, né? A gente mergulha de novo e fala assim, pô, o que mudou? Eu já estava, né, quando eu resolvi botar uma faixa branca na cintura e começar o jiu-jitsu do zero, com o Daniel e com os meus filhos. Eu já tinha um prestígio grande, já tinha sido eleito o melhor chefe do mundo, já tinha um monte de louros ali. Tá, e aí começa um exercício de humildade, né, cara? Você olhar para você e falar, cara, a vida não tem fim, o aprendizado não tem fim. Você vai ser sempre um faixa branca de alguma coisa, e o que acha que talvez seja uma faixa preta, ela, no final do dia, é só uma branca pintando no recomeço, né, cara? Mas é isso mesmo. E aí, com essas coisas que você falou, da liderança, da pressão dos negócios, sim, da pressão da cozinha, eu sempre usei, quase toda entrevista que eu dou, alguém toca nesse assunto e eu falo muito isso. Assim, cara, eu tenho uma frase do Rickson que eu vou guardar para todo mundo, mudou minha vida, que é encontrar conforto no desconforto. Exatamente. A vida põe pressão em você, velho, ou é a mulher, ou é a grana, ou você vai estar sempre levando um sufoco de algum lado, cara. E se você souber se controlar, o medo é o que te deixa vivo, o pânico é o que pode te matar.
Total. Esse foi um dos grandes aprendizados com essa frase do Victor. E isso, quando eu chego no jiu-jitsu, que eu reencontro o jiu-jitsu na minha vida, com os meus filhos, comecei a trazer ele para dentro da minha vida, não só profissional, para dentro de casa, para a minha relação com os amigos. Eu fui ganhando mais confiança e menos medo de ter medo. Legal, mas a coragem também, eu acho que é algo, né, cara, que a luta nos dá, né, assim, uma coragem de se jogar, enfim, de acreditar e de passar, de certa forma, entendendo que a gente precisa, eu acho que você falou, da gente respirar para ter clareza, como é que eu saio, porque a gente entende que num sufoco não adianta a gente se desesperar, né, eu acho que o mar mostra isso pra gente também, né. Total, né, velho? E tem coisas que a gente não pode controlar, enfim, são muito maiores do que a gente, não é do nosso controle, né, a própria natureza, enfim, a gente querer que tivesse sol, mas, porra, tá chovendo, como é que a gente lida com essa situação e aproveita o melhor dela? Eu acho que a gente está passando, né? E até uma questão que eu queria falar aqui com você, porque a gente talvez tenha passado, inclusive, para o teu setor, né? De restaurante, gastronomia, um dos piores, né? Foram 2 pés do peito da galera. Porra, para sobreviver, cara, com isso, né? Acho que foi muito impactado, principalmente os restaurantes, enfim, galera de evento também. Então, assim, passar por esse momento e ter, de certa forma, coragem, calma, disciplina, enfim, aí começam a entrar várias ferramentas, né, que são importantíssimas para a sobrevivência. E estratégia, você montar sua estratégia. Você falar, pô, tô aqui por baixo, estou levando a peso, mas vai errar, vou raspar e vou pegar. Porra. Porque é impressionante, cara. Acho que eu não sei como é que foi para você. André, foi difícil pra cacete, velho. Foi o pânico do quarto escuro, porque a gente entrou numa história que, assim, porra, primeira coisa, André, eu trabalho em restaurante, não é que eu quero ganhar dinheiro. Eu trabalho em restaurante porque eu amo o que eu faço. E os meus restaurantes não são uma máquina de ganhar dinheiro, eles são um sonho que eu realizei. É uma coisa que eu tirei lá do meu ideal e trouxe para o meu real. Quando de um dia para o outro tu tira isso, fecha o seu restaurante, você não pode, tá? Você levanta de mim e fala para a gente fazer o quê, cara? Você começa a olhar para os seus filhos, você começa a olhar em volta de vocês para cá. O mundo, os primeiros meses de pandemia foi pânico no quarto escuro, assim, foi. E aí, mais uma vez, o jiu-jitsu entra com aquela coisa para, porra, respira, calma, controla, vai acabar, vai achar a família. E esse caminho dos primeiros meses de pandemia para você começar a achar o controle, começar a implementar um delivery, encontrar os caminhos de saída de uma crise financeira que não parecia ter fim, uma esperança que a luzinha parecia cada dia mais longe, todo mundo dentro de casa, enfim, as mudanças eram muito profundas. Eu entendi que eu não ia virar aquele jogo de uma vez. Eu tinha que dominar uma manga, ajeitar a posição, gerar um desequilíbrio. Eu tinha que usar um pouco o fino detalhe do jiu-jitsu, né? Eu acho que tem uma coisa que um golpe bem feito, ele não ele antes de ser plástico, dele ter uma finalização, ele é uma execução de movimentos perfeitos. Fino ajuste. E a vida que tem essa história, o jiu-jitsu me levou para essa coisa e falou assim, ficou tudo ruim. Mas, cara, as pequenas coisas que eu conseguia me agarrar foram fundamentais para conseguir reverter a mesa, e hoje está aberto, né? Hoje a galera está toda comigo. Eu estou dentro do restaurante agora, a galera está preparando o jantar, acabaram de fazer o jantar deles, então vamos começar a preparar o jantar.
Então tem uma alegria de estar vivo hoje, como restaurante, como empresa, como um sonho que não acabou, velho, que é difícil falar. Ainda esses dias, fazendo conta, eu vi quanto eu perdi de dinheiro durante a pandemia. E fiz uma segunda conta para se eu não tivesse tentado ficar aberto, se eu tivesse ficado fechado. E Sim. eu talvez tivesse gasto menos dinheiro, mas eu não ia estar pronto hoje. A equipe não ia estar aqui. Esse mal-estar gerou uma união de equipe, uma solidez, uma segurança. Aquela coisa de você ter os amigos e se sentir abrigado por eles. Então foi, a pandemia foi cruel, mas foi um puta aprendizado para a gente. E a gente vai terminar a pandemia muito melhor do que começou. Talvez com menos grana, mas Sim. que é grana, né? Exatamente, eu acho que até uma conversa, até um tema aqui que eu deixei separado, porque você é um cara também que quebra alguns paradigmas, né, cara, e fala, às vezes já vi em algumas conversas suas, você falando exatamente o que é realmente o sucesso da vida, né, cara, o que é a gente ter sucesso, né, e ele não tá só ligado ao financeiro, a gente sabe que é importante, né, mas eu acho que a gente de certa forma, construir nossos sonhos, viver, né? Eu conheço muita gente, assim, que é muito feliz, talvez não tenha muita grana, mas tem uma vida de sucesso, porque consegue experimentar tudo, né, que de certa forma ele se propôs na vida, né? Ele cria recursos, enfim, e vive uma vida intensa. Então, acho que isso, para mim, isso é o grande sucesso da vida, você conseguir realizar coisas, né? Eu sempre falo que é um conjunto completo, né, André? Um bom lutador de jiu-jitsu não pode ser só passador. Ele não pode viver de 3 finalizações ou de uma queda. Sim. Ele já tem isso, legal. Vai buscar a segunda queda, vai melhorar, vai conhecer as suas debilidades, os seus pontos fortes e as suas debilidades para também melhorar nas duas pontas. E eu acho que a vida, o sucesso, a felicidade na vida é exatamente isso. É aquele cara que não sentou e fala, casei, agora não preciso de mais nada. Ganhei uma grana, não preciso de mais nada. O contrário. O casamento, a educação dos seus filhos é uma eterna manutenção, é um eterno aprendizado. Total. Ganhar grana é legal, cacete, cara, mas ela... eu vou falar para você o que eu falo para minha equipe aqui desde o começo da pandemia. As coisas que a gente faz, elas têm que ser tão legais que elas até dão grana. Se a gente trabalhar só pela grana, a verdade se vai. As pessoas vêm aqui, vêm comer, e a minha comida não é uma comida barata. Vem aqui porque a gente entrega uma experiência, a gente entrega um brilho no olho, a gente entrega uma memória que esse cara vai carregar para a vida inteira. Mais do que olhar e falar, meu bucho está cheio. Então, tem essa verdade que a pessoa fala assim, é lógico, grana ninguém pode brincar, eu não tenho vocação para não ter grana, para ficar fazendo apologia à miséria, não é nada disso, cara. Eu acho de verdade, o projeto desse meu filho esses dias, falei, meu filho está lutando Muay Thai, então ele tem a condição hoje diferente do que eu tinha, e os amigos dele, principalmente do Muay Thai, não tem a condição que ele tem. E a gente está trocando essa ideia o fato de você ter grana não te faz melhor que ninguém. O fato de você ter grana também não te faz pior que ninguém. A qualidade do mundo é ser desapegada desse valor financeiro. Sim. Total. E trocar essa ideia com o seu filho, olhar para a cara dele e dizer, não, ele é um cara grandão, maior que eu hoje. É muito gratificante, né? Cria um cara bacana, um cara que não está preocupado com os amigos boys. Ao contrário, está preocupado com o humano que treina com ele, quer puxar o cara para cima e quer mostrar para o cara que ele tem o valor dele muito mais do que outro cara. E são coisas, são experiências que assim, eu sempre falo, cara, como
como momentos difíceis são grandes aprendizados e como o fato de você ser pai te põe à prova todo dia. Total. Isso vai ter. A paternidade é uma eterna faixa branca. Mas é mesmo, né? Até porque você não teve, quer dizer, você pode ter vários filhos, né? Mas a experiência e, inclusive, tem individualidade de cada um, né? Como é que eu lido com uma situação que eu nunca tive antes, nunca soube lidar como pai nessa posição. Então você está sempre aprendendo. E outra coisa que eu acho importante também da vida, e eu acho que de certa forma, até hoje aqui, você está aí no seu restaurante, né? Muito presente sempre, né? Eu acho que é a questão da energia, né? E talvez você tenha carregado essa energia de toda a sua vivência, né? De todos os aspectos culturais, enfim, todas as suas experiências para dentro tanto do seu negócio quanto da sua família também, né? Talvez a criação que você deu para eles em cima de crenças de valores, né? Acho que isso faz uma diferença muito grande tanto nos negócios como na parte, né, da família. Então, assim, criar uma marca profissional e criar o seu ambiente familiar, né, são coisas parecidas no sentido de valores, de experiências, coisas que você traz e que você coloca ali. Eu acho que a alimentação, a gente pode se aprofundar daqui a pouquinho sobre isso, mas a alimentação tem muita conexão com a energia, né, cara? Os alimentos, né, o que prepara. Essa era uma das coisas que eu queria falar um pouquinho hoje, né? Porque, assim, eu vejo a garotada. Vamos dar um exemplo do jiu-jitsu, que é o mais próximo, ou do surf, ou de alguma coisa. O cara quer ter a melhor prancha, o cara quer ter o melhor kimono, ele quer fazer não sei o quê, ele quer fazer uma melhor academia. Eu acho incrível. Não está certo, tem que correr atrás. Quer ser leão, anda com leão, e se o equipamento te ajuda, vai, né? Vai. Não tem problema nenhum você querer o melhor para você. Mas se você quer a melhor gasolina para o seu carro, você quer o melhor kimono, você quer o melhor preço, por que é que você não vai colocar o melhor combustível em você? O combustível da sua vida, velho, é a sua comida. Ela é seu remédio. Total. E ela pode ser um etanol, ela pode ser uma gasolina convencional, não sei, e ela pode ser gasolina azul. É você que vai determinar isso na sua vida. A hora que você come, a qualidade de que você come. Eu tive uma história, que eu estava falando com o mestre Bering, e ele estava me falando que hoje ele é vegano, Flávio. Sim. E a gente caiu num embate, porque de alguma forma respeito ele, respeito e admirar ele, não precisa nem falar isso, mas o Flávio estava falando do veganismo. E eu, obviamente, por ser de cozinheiro, por ser um profissional de cozinha, acho que a gente tem que estar aberto a tudo. E faço que todos os estudos sobre saúde e meio ambiente, equilíbrio do alimento com o meio ambiente, apontam para o maior consumo de vegetais, um menor consumo de proteínas animais, mas não a exclusão dela. Sim. E caiu numa conversa com o mestrado, e foi incrível poder ter 10, 15 minutos de conversa com ele sobre escutar ele falar do que é a experiência vivida, porque a gente não está falando de um garoto, a gente está falando de uma experiência de 2 anos, 3 anos de alimentação, a gente está falando de uma vida inteira. Mesmo para mim, que entendo que sou um sacerdote do alimento, meu primeiro casamento é com uma tal de Dona Panela. Eu vivi minha vida aí, tenho uma preocupação, obviamente, com a minha alimentação. Tentar ser um cara que experienciou mais de 30 anos de uma alimentação muito regrada, muito focada não só no prazer, mas no seu remédio, na sua saúde, na sua vitamina, no seu amanhã melhor. Foi uma das grandes lições que eu tomei como cozinheiro. Isso é até uma dúvida que eu tenho, né, que eu ia te levantar aqui, que é se você traz um pouco essa
essa coisa da saúde para dentro da comida, de alguma forma, né? Porque eu sei que isso é uma conversa complexa, né? Mas, né, assim, porque, de novo, quando a gente fala em saúde como um todo, né, tem essa harmonia do prazer, né, a qualidade do alimento, né, a individualidade de cada um, ao momento que você está comendo. Olha que entra muitas questões, né, para a gente falar de realmente da saúde, né, ou se é saudável ou não. Acho que depende de muita coisa. Não, você tocou em pontos importantes. A gente está perguntando assim, qual é o momento que você está vivendo? Mas eu acho que de tudo isso que você falou, tem uma coisa, independente do Flávio falar do veganismo e eu não, produto natural. Um produto de verdade. Um produto nacional. Velho, eu vou te falar uma coisa, você tem muitos anos que eu trabalho com cozinha, muitos anos que eu trabalho indo para a Amazônia regularmente. E eu sou um tomador de açaí como todo mundo. Agora, você tomar um açaí aqui em São Paulo e tomar é outra. Sim. Não é só outro sabor, é outra energia, é outra força. Assim, o produto menos processado, o produto menos manipulado, eu não tenho dúvida que ele guarda uma energia muito maior. Total. Então, eu gosto muito de pescar. Eu faço caça marinha, eu pesco de vara, eu gosto de pescar. Aí, às vezes, eu dou uma sorte, pego um peixinho, vamos lá, vamos comer todo mundo. E aquele peixe que eu me esforcei, que eu me desafiei, é lógico que ele vai me fazer prazer, ele vai me dar uma energia muito melhor do que se eu pegar um na prateleira do supermercado congelado. Sim. Então, independente do caminho de alimentação, ou do tempo que você toma, ou dos momentos que você está vivendo, se você quer ser 100% fit, se você quer ser... Uma coisa a gente não pode esquecer. O produto veio da natureza. E ele vai estar melhor quanto mais próximo ele estiver da natureza. Menos manipulação de ingredientes, para mim, é a questão fundamental da dieta humana. Ingredientes menos processado, menos trabalhado, mais fresco possível, mais próximo da fonte. Eu não tenho dúvida que uma fruta que eu consigo comprar de um pequeno produtor aqui perto de São Paulo é muito melhor do que uma fruta incrível, maravilhosa que venha da Califórnia, ou do Japão, ou da Europa. O alimento bom é o alimento são, vem de um ambiente são, de um homem que ama um ingrediente que nem eu amo como cozinheiro. Para mim, fazer uma comida incrível, André, eu preciso de um ingrediente incrível. Na cozinha não tem mentira, não dá para pegar coisa ruim e fazer coisa gostosa. Só faz coisa gostosa se a coisa já foi gostosa antes. Melhora. Você não inventa. Eu só vou conseguir fazer uma comida incrível se eu tiver ingrediente incrível. Eu só vou encontrar ingrediente incrível se eu encontrar um outro cara que ama esse ingrediente que nem eu. Porque normalmente é um pequeno agricultor, é uma comunidade. E ele só vai ter esse incrível se em volta dele estiver bacana também. Se o ambiente social ou meio ambiente estiver ruim, não tiver com pilares fortes, se for uma região que tem muito banditismo, muita violência, logo aquele ingrediente não carrega então, assim, quando eu falo do alimento como remédio, em qualquer momento da vida da gente, eu vou militar sempre pelo ingrediente fresco, o menos manipulado possível, mais próximo da sua fonte. Nada contra um dia sair andando na rua e não sorvete desse que você compra. Beleza está na diversidade, mas o homem tem o livre-arbítrio. O homem tem que exercer voltando no começo das conversas, se eu escolho a melhor gasolina para o meu carro, o melhor kimono para treinar, a prancha mais legal, eu tenho que escolher a melhor comida para botar dentro do vídeo. Essa comida vai me fazer curtir, vai me fazer o surf, o jiu-jitsu, o que for a minha família. Sim. E é impressionante, né?
Mas é impressionante como é que o alimento... Eu sou um cara muito ligado, né, nessas questões, né, de alimentação. Acho que muito também pelo jiu-jitsu. Eu não pratico, não vou dizer que eu pratico com disciplina máxima a dieta Gracie, mas a dieta Gracie foi uma base ali para mim. Começar a querer entender, né, e me aprofundar. Hoje eu sou um cara muito curioso em vários tipos de conversa, né? Você tem vários tipos de dieta e estratégias para, né, de novo, assim, tudo focado no bem-estar físico, emocional, porque influencia também, né? Não é só a parte física, de você ficar forte, de você render melhor no treino, influencia muito no aspecto emocional. Minha esposa, hoje ela estuda o Ayurveda e ela traz muita informação também. E quanto, assim, cara, é legal porque mexe com outros aspectos, né, na nossa individualidade também. Acho que o que pode fazer bem para mim, talvez não faça tão bem para você, né? Eu falo pra galera do jiu-jitsu, às vezes, você fala assim, porra, foi pra balada no final da semana, comeu tudo de ruim, bebeu pra cacete, né? Lógico que seu treino na segunda-feira não vai ser o melhor. Dormiu bem, comeu bem, foi pra praia, curtiu, namorou, viveu a vida bacana, volta bacana e com outra energia. Sim. As pessoas precisam entender que isso é combustível da vida. O alimento é o combustível da vida e viver bem, rodeado de coisas boas, é o que vai te fazer vai deixar a sua faca mais afiada, vai deixar mais chato para a vida. É tão simples e tão difícil de fazer isso acontecer no dia a dia, principalmente quando você é pai. Porque eu também vou falar assim, não é que eu estou falando de tudo isso aqui e falar, olha, lá em casa é tudo desse jeito. Não, lá em casa é a maior parte do tempo desse jeito. Vira e mexe, eu abro um armário lá, tem um chocolate, tem uma salsicha. A gente é gente, velho. A gente é gente, a gente vai sofrer com isso. E eu também vou achar legal, eu tenho uma história que eu contei muitas vezes na vida, como cozinheiro, que meus filhos tinham, principalmente meu filho mais velho, quando eu separei cedo da mãe dele, então por alguns anos eu e ele só, e ele queria ir comer no McDonald's. E eu comecei a sacar que, porra, ele queria ir lá porque ele ganhava um brinquedinho no final. Aí tinha uma empresa, pode corromper meu filho. Para mim, eles eram o alvará maior do mundo. Então eu ia e comprava, eu levava ele comia pouquinho, ganhava aquele brinquedinho, e depois eu saía com ele no outro final de semana, no outro dia, eu levava ele comer pra caralho e comprava um brinquedo muito mais legal. E assim a gente conseguiu ressignificar essa relação do presente no final da refeição. Sim. Hoje o Pedro mora na Califórnia, então, pô, na Califórnia ele pegou muito esse espírito do comer bem, e principalmente morando na Califórnia, eu não tenho dúvida que dos filhos ele é o melhor forma. Por conta, e foi o mais vitimizado dessa propaganda do fast food. Então são experiências muito legais, assim, e não deixar o proibido. Né? Eu acho que se eu fosse aquele pai que não, McDonald's é horrível, e proibisse, talvez ele não ia entender o valor da comida que ele compra hoje dentro da geladeira. É muito legal esse deal com a vida, né? Sim. Lidar com essas seduções que a gente sofre, André. Eu falo isso muito, as pessoas falam, pô, Alex, então tudo que você faz no restaurante é delicioso, é fit, né? Não, cara. Não. Eu trabalho com uma coisa que é sublimar um prazer. Todos os seres vivos comem e se reproduzem. O homem transforma essas duas atividades vitais nos maiores prazeres que tem. Sim. Eu sou um cara que eu tenho pura obrigação de fazer uma comida deliciosa. E o cara tem que comer e tem que gemer mesmo. É o que eu quero dele. Agora, nem por isso eu vou usar químicos.
nem por isso eu vou usar um ingrediente que veio de um lugar que eu não acredito, ou foi produzido de uma forma que eu não comungo, não está de acordo com a minha ética. Agora, ele é um momento de sublimação, se ele é um momento de sublimação, eu vou descartar algumas coisas que talvez no dia a dia da minha vida eu não faça assim, um pouco mais de açúcar, um pouco mais de manteiga, um pouco mais de gordura, um pouco mais do que fosse uma dieta ideal. Não é a minha preocupação no momento de servir o jantar num bom restaurante. Porque, e essa é uma coisa que eu falo muitas pessoas assim, hábito e exagero. Então, um exemplo aqui para falar de hábito e exagero. Eu como 7 sonhos de valsa por semana. O André também come 7 sonhos de valsa por semana. Eu como um sonho de valsa por dia. Você come 7 sonhos de valsa num dia só. Você sempre come todos. Eu tenho um hábito, você tem um exagero. Qual de nós dois vai ser gordo? Já parou eu. Isso? Não, eu. O hábito é pior. Um pouquinho de cachaça todo dia te torna alcoólatra. É verdade. Você entrou... Isso aí, cara. Isso é legal você ter falado nisso, né, cara? Porque é uma outra coisa que eu falo muito também, até no meu trabalho profissional, quando a gente fala de branding, quando a gente fala de marca, é a consistência, né? E outro dia eu estava vendo uma conversa, enfim, já conversei com alguns, inclusive até o Vinícius Antony, que é o preparador lá foi o head coach do Lyoto Machida, enfim. Quando a gente entra nesse aspecto de preparação, de treinamento, eu vi uma conversa com o treinador do Saint-Pierre, ele falando, cara, uma vez que a consistência era muito mais importante do que você levar o cara para uns picos de treinamento. Exato. E que aquilo ali, muitas vezes, era ruim pro cara, né? Assim, então, ele até fez essa comparação e falou assim, porra, quem treina mais? Um cara que vai treinar todo dia, né? Ou um cara que treina muito duro e, porra, no dia seguinte não treina. Aí, depois, então, ele fala exatamente isso, né, cara? Que a consistência ela é o que leva, no teu caso aí, é o que leva pro lado ruim, né? É pro bom e pro ruim. É isso que exatamente. É isso que eu prego para as pessoas. É pro bom e pro ruim, é pros dois lados. Então, eu falo assim, porra, eu gosto de tomar uma cervejinha. Cara, toma essa cervejinha, não tem problema nenhum. Sim. Então, porra, não vai tomar todo dia um pouquinho, vai começar a tua manhã tomando essa cervejinha. Guarda ela para 2, 3 vezes por semana, às vezes que você achar importante naquela semana, mas, cara, na hora que ela seja um prazer na sua vida. Não que o prazer da sua vida esteja condicionado a ter uma cervejinha na mesa. Total. Tem essa... Eu falei cervejinha, mas serve para um monte de coisa, né, velho? Não, legal. E até conectando um pouquinho nessa conversa, teve uma outra conversa muito interessante que eu escutei de um médico que defendia o uso consciente das drogas ilícitas, né? E justamente porque ele falou que, cara, se você souber usar no momento certo, né, da forma correta, faz até bem. E inclusive a gente tem uma porrada de drogas hoje, né, que estão aí na prateleira e, porra, faz muito, né, assim, é muito pior o consumo como acontece. Se a gente for falar do álcool, se a gente for falar do açúcar, né, enfim, a gente sabe que são as piores, né? Então ele faz essa comparação, ele levanta várias teses. O cara é PhD de Harvard, assim, não é um cara ali da esquina falando, né? Então, assim, tem propriedade para falar o que ele está falando. Né? E ele fala, inclusive, que ele usa, né? Assim, eu uso a cocaína às vezes, eu uso o LSD, mas tudo tem vantagem em seu momento, tá? Essa que é a grande questão. Então, assim, você saber harmonizar essas coisas. Eu vi um trecho... Exatamente, eu vi um trecho seu até acho que foi no Netflix, você falando que tomou um ácido, teve uma viagem, enfim, assim. Eu garoto comia, bebia, fumava, cheirava e fazia tudo que tinha direito em boas quantidades. Eu nunca fui muito medido para isso. Um cara que o fronteirinho só andava lá no vermelho, só no giro alto.
E, obviamente, mais velho, você vai aprendendo, você vai ganhando essa segurança. Você já falou isso, eu já falei isso hoje. Um cara com uma energia muito dispersa, eu tenho que ser mais focado. O que eu posso te falar dessa história é o seguinte, André, nesses últimos anos eu acabei aprendendo, até para os meus filhos, né, cara? Pô, falei que ele mora na Califórnia. Na Califórnia você tem a história do hemp, da maconha liberada. E Sim. aí as diferentes, você quer dormir, se você quer ler, se você quer isso, se você quer aquilo. Aí tem o CBD, e esse eu fiquei animadésimo, né, que eu uso regularmente dentro dos hábitos para criar e se tornar um sujeito melhor. Eu uso CBD diariamente. Então, eu tomo 3 gotinhas de manhã, eu tomo 3 de tarde, tomo 5 para dormir, durmo muito melhor. Eu sempre tenho Tem os cogumelos também, né? Então, os cogumelos eu já usei microdose, não encaixou bem para mim, mas eu conheço muito. Eu tenho um amigo, irmão, amigo de família, que estava super com uma depressão já de anos, um quadro depressivo muito forte. Começou a tomar microdose, para ele virou outro cara hoje, velho. Pois é. Para mim, a microdose não caiu bem. Para ele, queria eu ter tido essa mente. Queria que ele funcionou para ele. Mas legal, assim, que você está falando do CBD, inclusive, né? Acho que as pessoas estão tendo, acho que a humanidade está tendo mais, talvez, olhando mais, inclusive para as coisas da natureza, né? Então, é isso. Vamos voltar a falar de natureza. Para mim, o segredo não está olhar para o futuro e tentar entender o futuro, é olhar o passado, é assimilar eu dou muita aula, né? E aí eu falo para as pessoas em alimentação. Pode ser, me perguntam o que vai ser a cozinha do futuro. E aí eu explico para eles que eu nasci nos anos 70. E quando eu cresci com uma imagem que a comida do futuro ia ser as pílulas dos astronautas. E não é, velho. Não é. Agora, vamos olhar esses 50 anos. Vamos usar uma régua de 50 anos. Eu vou usar uma régua de 50 anos para falar, por exemplo, das artes. O que define a arte moderna, a arte contemporânea, são 50 anos. A arte moderna aconteceu de hoje a 50 anos atrás. A arte contemporânea de hoje para os próximos 50. Vamos usar isso para a cozinha e para a alimentação. O que aconteceu no mundo, na alimentação e na saúde humana nos últimos 50 anos? Só coisa ruim, velho. Doenças, desmatamento, perda de biodiversidade, só vê coisa ruim. Porra, o que vai ser daqui para os próximos 50 anos? E aí a sensação é que vai ser tudo ruim. E eu falo para as pessoas, não vai ser tudo ruim. Não vai ser tudo ruim porque as pessoas já entenderam. André, você dominou 2 drogas de prateleira, o açúcar está aí, velho. As pessoas estão entendendo que, de repente, uma planta, se fosse todo o caminho fitoterápico, foi uma das principais fontes de estudo da medicina, é ainda uma das melhores alternativas à medicina. Não é porque uma planta que foi demonizada, ou porque ela tem um poder, não, ou porque a nossa sociedade entendeu, porque outras sociedades não entendem a maconha como um lado pejorativo que a gente entende. Ela não pode ter uma parte dela, que é o CBD, que pode ser super, me faz dormir melhor todo dia. Eu vou perder o preconceito dessa planta ou dessa droga e vou levantar um novo preconceito para uma coisa que me dá desde o primeiro dia da minha vida, que é um docinho. Ou um pouquinho mais de sal. Ou um ketchupzinho. O que é droga? Para mim é só o que te faz mal. Você falou do chef table, no chef table eu falo uma coisa assim, as drogas não são proibidas porque elas são ruins. Elas são proibidas porque elas são boas. Mas elas podem a sua vida. E isso as pessoas precisam entender. A proibição não é porque ela faz mal, não, cara. É porque ela te diverte, cara. Mas ela te joga pra merda. Então, esse é o tipo de atitude que eu gostaria que as pessoas tivessem num futuro próximo, principalmente na alimentação.
Ah, porra, lógico que comer açúcar é gostoso. Lógico que, porra, tomar um sorvete desses melecados, ninguém gosta. Agora, pô, faz bem. Se essa permissividade de você comer um pouquinho de açúcar todo dia, você provavelmente vai ter um quadro instável de saúde. Agora, porra, mantém uma alimentação bacana, porra, deu vontade de comer sorvete, porque você vai lá e come. Porque o exagero, seu metabolismo, a máquina, sua máquina, seu corpo, estando bom, ele consegue assimilar. Ele consegue digerir. Ele não consegue um pouquinho de açúcar todo dia, um pouquinho de álcool todo dia, um pouquinho de droga todo dia. Exatamente. A questão da consistência. E o alimento é a mesma coisa, né? Total. O alimento é a mesma coisa. Total. Comer bem. Você falou da dieta Grace, tem uma história engraçada que uns anos atrás, 7, 8 anos atrás, o Roger estava lançando o livro da dieta Grace e eu organizava um evento lá na Dinamarca, talvez um congresso de gastronomia muito importante, era o maior gerador de conteúdo na época, e eu levei o Roger para falar de dieta Grace. É mesmo, né? E os dinheiros tiraram. Tiraram porque, assim, pô, se chegar para um cara e falar assim, que peixe não combina com limão, que arroz não vai com feijão, sabe? Para a gente, o dinheiro é um puta contraponto. Sim. Quando você começa a entender a funcionalidade do ingrediente, e você não precisa seguir uma dieta Grace, ou seja, fazer a dieta Grace, mas entender que, porra, você, através de chaves, você pode melhorar a sua condição de alimento, porque isso não é que demora 2 anos, em 15 dias você tem que para comer açúcar, hoje em 15 dias, os atalhos. Eu não acho que a dieta Grace seja o oráculo da nova alimentação, mas eu acho que ela faz tudo entender que a comida é funcional e que ela exatamente no seu corpo e no seu rendimento. Então, assim, de uma maneira até não é crítica, mas fazendo uma análise da dieta Grace, eu acho que ela é uma dieta muito boa para um cara que no meio da noite tem que levantar e lutar, que está andando na rua e tem que lutar. Talvez ela não seja para um surfista, talvez ela não seja para um cozinheiro, talvez ela não seja para outra coisa, mas ela, sem dúvida, tem mensagens positivas para todas essas diferentes partes da sociedade, serve, que é o ato de selecionar o seu alimento, entender que ele é funcional para o seu organismo. Sim. E tem um outro aspecto, talvez, aí, que seja da pureza, né? Assim, de você buscar, eu acho que você falou muito isso, e talvez até conecte. Eu queria conectar com essa coisa do da Amazônia, né? Que você teve uma conexão muito grande, né? E é um lugar, eu não conheço, eu tava com o Saulo aqui, ele tive com o Xande antes, enfim. Eles falam muito, né? Falam assim, porra, você tem que conhecer, meu irmão, a gente tem que fazer um negócio lá, enfim. E você tem essa conexão, né, com a Amazônia e trouxe, de certa forma, isso, enfim, para sua profissão, para sua marca, né? E é um lugar muito rico. De novo, da raiz brasileira, traz muita coisa ali, muita riqueza cultural e muita energia, enfim, tem muita coisa aí, né? Tem muita força, vai. Como é que foi essa ligação? E como é que você conectou de uma maneira tão forte, isso ficou tão presente na sua marca? André, é o seguinte, eu nasci numa família, já falei, mas uma família muito simples, e a gente ia passar... Meu pai sempre gostou de lugares difíceis de chegar. Meu pai sempre foi meio desbravador, sempre gostou de ir para o meio do mato e comer todo mundo ver isso. Vamos sair de casa sem nada e vamos ver o que a gente vai achar. Era tudo uma aventura para a gente, criança, menino, eu, meu irmão, as minhas irmãs também. Cara, era para a gente entrava naquela trip violenta. E aí chegar e pegar um peixe, ou pegar uma fruta, e não sei o que. Então eu tinha essa coisa de viajar, e principalmente andar na Amazônia, já de família. Fui morar fora e entendi que podia cozinhar bem, não, mas que algumas coisas que as pessoas falavam que era delicioso, a primeira vez que eu experimentei, eu não gostei. Caviar, trufa, foie gras, uísque, vinho, as coisas que eu também não achei legal. A gente até aprende a gostar. O paladar é um sentido que você desenvolve e você aprende a gostar. É verdade. E quando eu fui trabalhar em grandes restaurantes na Europa, eu comia coisas que eu não achava tão gostoso.
E eu olhava e falava, cara, esses caras pagam essa grana por essa comidinha de merda. Imagina se eles comendo o que eu comi lá no Brasil. E aí ficava com essa porra na cabeça e falava assim, cara, esses caras têm que conhecer. Eles não sabem o que é gostoso. E aí, pô, voltei para o Brasil e quis trazer esses sabores que eu já conhecia da minha infância, esse contraponto, esses caras comerem umas coisas esquisitonas e pagarem caro para aquilo, e a gente tinha coisas incríveis aqui que estavam baratas. Começou a criar uma história na minha cabeça e falei assim, porra, eu tenho uma história para contar. Eu tenho um sabor para levar, eu tenho uma carta para jogar na mesa. E eu fui entendendo isso e fazendo isso cada vez de uma força maior, né? E como isso... em 2005 eu dei uma aula que foi muito famosa no mundo, e eu abro a aula contando das palavras mais conhecidas do mundo, das palavras mais famosas do mundo. Talvez a primeira seja Coca-Cola. O mundo inteiro reconhece a marca sem nem escrever. Se você botar um painel vermelho com uma garrafinha, os caras olham e sabem. O mundo inteiro tem uma imagem mental e o mundo inteiro conhece o sabor. Sim. Uma palavra tão conhecida quanto é a Amazônia. O mundo inteiro tem uma imagem mental. O mundo inteiro. O mundo inteiro, eu posso falar para você. O mundo inteiro, você fala de Amazônia, os caras param. Todo mundo quer perguntar, quer saber. E ninguém conhecia o sabor. É verdade. Nessa aula eu brinquei, nessa aula eu brinquei, falei assim, é isso, eu estou aqui para mostrar isso. Eu estou aqui para mostrar o sabor que você tem na sua cabeça e não conhece. Então, essa é um turning point da minha vida, é onde eu começo a ganhar respeito fora do mundo, a ponto de chegar hoje, o cara entrar no meu restaurante, a primeira coisa que ele come é uma formiga, e sai feliz. E ele pagou para comer uma formiga. É levar o cara ao edge, ao limite da experimentação. Sim. É ele confrontar barreiras culturais que ele fez a vida inteira. Comer inseto é nojento. E eu entendo isso. André, comer inseto é realmente nojento. A gente não come coisas nojentas, a gente não come merda, a gente não come vômito, a gente não come essas coisas excrementos. O que é mel? Mel é delicioso e é um pré-digerido de uma abelha. Assim, pô, tem uma palavra, tem uma maneira para a gente reentender o alimento. Sim. Que é formado em cima de preconceitos ou de valores que embutiram na cabeça da gente. Por que é que eu como? Por que as pessoas querem comer um bife com batata frita e não a batata frita com bife? Quem criou no mundo que a carne é mais importante que a batata? Que a graça está nos dois, no conjunto. Porra, na hora que a gente vai falar de alimentação, vai falar de brasilidade, vai falar de Amazônia, eu preciso, antes de mais nada, fazer o cara se deliciar, mas ao mesmo tempo jogar todos os conceitos que ele teve na cabeça por terra. Eu vou fazer o cara comer. É muito comum as pessoas chegarem no restaurante, eu pergunto o que elas não comem, o que elas não gostam de comer, e é muito comum as pessoas perguntarem para mim, assim, eu não gosto muito de salgado e doce. Essa coisa de cozinha moderna, de salgado, doce, de crocante, macio, de quente, frio, eu não gosto dessas coisas. Tenho respeito, vamos fazer, mas eu deixo uma perguntinha e falo assim, o que é um pão com manteiga e café com leite? Salgado, doce, crocante, macio, quente. Verdade. Essas coisas estão na vida da gente. A gente não aprendeu a olhar elas assim. Ou o cara simplesmente ouviu dizer que salgado e doce não combina e ele comprou aquilo com a verdade sem nunca ter olhado o que ele faz no dia a dia dele que tem salgado e doce. Eu usei o exemplo do café com leite com manteiga porque ele serve para todo mundo. Mas em 2 minutos eu paro com qualquer um e vou desconstruir um pouco esses conceitos rígidos que a gente tem sobre alimentação, que na verdade são só crenças. Coisas que nós aprendemos e nós nos questionamos. No final você vai entendendo e
E aí a comida vira uma história, né? Vira uma delícia, vira uma descoberta, vira uma aventura, vira Total. Como eu gosto de falar, o combustível da vida. É verdade. Para finalizar, cara, e fazer essa última conexão com a arte marcial, tem muita arte envolvida, né? Tem uma coisa, e quando eu falo em arte, eu vou mais pro lado do feeling, né? Assim, você é um cara que tem essa percepção muito aguçada. Você falou que coisas, porra, cara, são poucas pessoas que sente de verdade isso e fala assim, porra, esse é o caminho, cara. Eu acredito muito nisso e eu vou mexer com as emoções das pessoas, né? Porque você entende o quanto isso é importante. Você não quer só fazer entrega, né? Você quer gerar uma experiência ali, cara. E eu acho que isso é o grande diferencial, né? Mas para ter isso, de novo, você tem que estar muito conectado com uma coisa que é humana, mas ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia, cara, a gente está tão desconectado disso, né? Assim, desse nosso lado instintivo ou intuitivo, né? Eu acho que você traz, de certa forma, esse negócio, inclusive com essas sensações on the edge aí que você falou, né, cara? Porra, tira o cara bota uma formiga no prato do cara gigante. Tem uma coisa que é... a expressão que você consegue através da sua arte. Então, as pessoas me perguntam assim, cozinha é alquimia. Eu falo, não, cozinha é ciência. Quando eu te falo, não, cozinha cozinha não é isso. Ela não é arte, ela não é ciência, ela não é alquimia. Comida de mais nada, ela é uma delícia. Mas ela pode te dar expressão artística. Você pode se expressar através dela. Talvez como no jiu-jitsu. Por que um Ezequiel chama Ezequiel? Por que um figura chama figura? Existiu aquele cara, e aí você começa a ver que um garoto, às vezes na faixa adulta, ele já começa a mostrar cacuetes, medos, coragens ou habilidades que ele vai carregar até a preta. Então, na cozinha não é diferente. Na cozinha não é diferente. Eu me divirto com essas coisas. Às vezes eu convido as pessoas para comer em casa, ou eu vou comer com elas. As pessoas começam a ficar morrendo de medo. Eu vou cozinhar com você. Velho, vamos só se divertir, vamos só brincar. E aí você vai tirando desse cara que você convidou para comer, cozinhar, emoções que ele não esperava e que não estavam na comida, mas estavam no ato de cozinhar. Que é muito parecido, a gente mais uma vez falou do Rickson hoje, estar com o Rickson lutando. Falar com o Rickson não é lutar com o Rickson. Total. Ou com o Saulo, falando do Saulo, do Xande, cara, eu tenho uma passagem com o Xande que é de 2010, né? Ele deu. Eu não conheci o Xande. Um dia ele assistiu esse Chef's Table do Netflix e me ligou, falou, velho, quero te conhecer, quero ficar teu amigo, não sei o que, dando risada pra cacete. 15 dias depois ele estava aqui no Brasil, ficou um amigo, como treinar. E era a primeira vez que eu ia treinar com o Xande, cara, eu tava passando mal de medo. E aí, ele deu uma aula, né? Ele mexeu me fez sentir um faixa branca na movimentação, no uso do meu corpo. Né? Ele vai contando os conceitos dele. E aí chegou a hora do rola. E quase consegui estrangular e alguém fotografou. E continuou o rola, escapou, aí também aquele amasso. E tem uma hora que ele veio dar uma pedalada e não saiu meio voando para trás e fotografaram. E eu não aguentei e botei no meu Instagram, né? Falei, expectativa e realidade, quase encaixado depois. É isso, cara. Quando você vai treinar com um cara que é fora da curva, sim, por mais que você tenha a chance ou engatar, você teve um movimento, aquele cara tem o skill e a calma, a tranquilidade de sair daquela posição total, e te colocar na merda na mesma velocidade. Então, total. porra, bicho,
Essas são as coisas que você entende a beleza de estar junto do tatame, de poder ter um treino junto com o Xande, com o Saulo, Sim, com o sim. Fábio, com o Rickson. Exatamente. E essa é a mesma coisa que eu tento fazer, às vezes, com cozinhar com os caras. O cara olha para mim e fala assim, você é um lutador. Ele olha para mim como cozinheiro, como talvez olhe para um guerreiro medieval. Não, velho. É. Vamos só mexer nesse ingredientezinho aqui, ele vai conversar com a gente, ele vai passar um puta momento. Essa é a grande história. O cozinhar é tão... Eu vou fazer todo o tempo muitas analogias do Egito para a cozinha, por conta disso, como são atividades vitais da luta, do alimento, e como a gente consegue fazer disso uma cultura, um prazer, uma forma de atar dois seres humanos, atar uma amizade estreitada. Total. Como eu falei ali no início, eu acho que você, inclusive, é um grande representante da nossa arte, né, no mundo. Ainda carrega esse selo de ser um faixa preta de jiu-jitsu. E o que você falou aí agora, para mim, tá sendo isso, né, cara? Tô tendo a experiência aqui de ter essa troca com você. Infelizmente, não é aqui olho no olho, ao vivo, né? A gente não tá junto, a gente tá fazendo virtualmente. Mas, porra, cara, isso é uma honra imensa. Eu tá trocando com você, um cara que tem toda essa experiência de vida, enfim, para mim é uma grande referência em muita coisa, no dojo também, um grande lutador. Amanhã eu vou estar, inclusive, conversando com o Damian, a gente vai fazer com o Damian amanhã, então, assim, as coisas se conectaram e nada é por acaso. E quero te agradecer, mestre, por estar cedendo esse seu tempo de novo, enfim, eu sei de novo o quanto isso é precioso pra gente. E muito obrigado por você estar colocando um pouquinho de energia nesse meu projeto, que é um projeto aqui de espalhar, eu acho que mensagens positivas, usar algumas referências de vida para talvez inspirar algumas pessoas ou trazer informação. Esse é o grande propósito desse projeto e uma grande honra você estar participando desse movimento. Faço isso por amor, a gente não consegue fazer isso aqui o dinheiro ainda, mas eu acho que vale muito a pena só isso tudo aqui que a gente está fazendo, deixando isso registrado aí no mundo, né? Hoje, através, inclusive, desses veículos todos digitais, acho que esse é o grande objetivo desse negócio. André, obrigado pelo convite. E não tem que me agradecer nada, porque o meu tempo vale tanto quanto o seu e você estava 100% presente no momento como eu. Então, uma honra, obrigado. E espero um dia dar um abraço aí pessoalmente, quem sabe levar Vambora. E cozinhar para você também. Porra, meu irmão, aí vai ser demais. Vamos ver, vamos combinar. Ou aqui ou aí em São Paulo, a gente vai combinar alguma coisa. Obrigado, mestre. Obrigado. Boa viagem. Obrigado.